Eu gostaria de colocar um adendo a respeito do que você falou do futebol e do ataque à nação brasileira no futebol. Há um ataque também à nação brasileira na área da educação. O Brasil tem um Albert Einstein na educação, ele é já falecido, o Paulo Freire. O Paulo Freire ele é consideradíssimo em todas as universidades e por todos os intelectuais no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. Só que as classes dominantes e o governo brasileiro trabalham no sentido de desmerecer Paulo Freire. Então, isso que se faz no futebol, ele é feito de uma forma muito forte na área da educação. Por enquanto é só isso. Eu concordo, né? Acho que, inclusive, a comparação é bem correta mesmo. Serve para mostrar o que está acontecendo no futebol, e não é só o futebol, a educação, é também toda a atividade científica do Brasil, né, que estão demolindo aí a atividade científica. A prisão do pai do programa nuclear brasileiro é uma demonstração disso. Estava se desenvolvendo aí um submarino nuclear brasileiro, o imperialismo veio e acabou com o programa. Os brasileiros fizeram a base de Alcântara, que foi denunciado que foi sabotada numa determinada época, e agora querem vender a base que foi reconstruída para os norte-americanos. Quer dizer, existe toda uma... Isso tudo é defendido pelos patriotas de direita, né? Eles são patriotas, mas o pessoal não entendeu que eles são patriotas dos Estados Unidos. Que nem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi lá e mostrou a realidade, prestou continência para a bandeira norte-americana, gritou, né? USA, USA, lá, ridículo. Quer dizer, eles são patriotas, mas não brasileiros. Eles usam o verde e amarelo para enganar os pobres coitados que somos nós aqui, né? Isso aí é uma realidade, é assim mesmo, é a conduta da classe dominante, que está totalmente vendida para o imperialismo, e que odeia o Brasil. Eu queria até fazer um reparo aqui numa coisa que eu escuto muito, nunca tive a oportunidade de falar isso aí, que é essa expressão que o pessoal usa de complexo de vira-lata, que eu acho muito ruim. Eu acho ruim por dois motivos. Primeiro, que coloca todo mundo no saco, né? Então, seria assim: o povo brasileiro tem complexo de vira-lata. Não concordo com isso daí. O povo brasileiro tem orgulho do Brasil. Eu, por exemplo, não tenho nada, não sou nenhum vira-lata. Eu tenho orgulho do Brasil. Não acho que o Brasil tem que ficar aí abaixando a cabeça para o estrangeiro, não. Pelo contrário, eu acho que aqui tem muita coisa muito melhor do que em vários países estrangeiros, apesar da riqueza desses países aí. Essa parte essa classe média e a classe dominante, que fica defendendo o estrangeiro contra o Brasil, eles não têm complexo de vira-lata, eles têm ódio ao Brasil. Eles não são brasileiros que se sentem envergonhados por ser brasileiros. Eles, na verdade, espiritualmente falando, eles não são brasileiros. Eles não se identificam com o Brasil. Essa que é a realidade. Eles acham que o Brasil é uma porcaria, um lixo. Que o povo brasileiro é um lixo. Se eles pudessem, eles promoviam aqui uma política de extermínio e importavam população europeia. Acabavam principalmente com a população negra brasileira. Isso não é de hoje. Isso é uma coisa muito, muito antiga na mentalidade da classe dominante brasileira. Quando começaram as crises da escravidão, e houve levantes, o levante dos malês e vários levantes de escravos em várias partes do Brasil, muitos intelectuais da época, que eram intelectuais que representavam a mentalidade do latifúndio, eles olharam e falaram o seguinte, textualmente: o Brasil está numa encruzilhada.
Ou ele vai se transformar num país europeu, ou ele vai se transformar num Haiti. Então, existe um esforço consciente da classe dominante para operar uma espécie de depuração da população. Ocorre que essa depuração é falsa, porque não tem nada a ver com simplesmente com o ódio racial do negro. Eles não gostam do pobre. Se o pobre é branco, também ninguém gosta do pobre. Logicamente que eles gostam menos ainda do negro. Então, quer dizer, não é um complexo de vira-lata, é um sentimento contra o país. A classe dominante, majoritariamente branca, é minoria no país, é como a classe dominante da África do Sul, num certo sentido. Eles se sentem hostilizados pelo próprio país, e é verdade. O povo brasileiro não gosta da população rica nem um pouquinho, né? E eles procuram desmoralizar tudo aquilo que está relacionado com a cultura popular. E, num certo sentido, tudo aquilo que está relacionado com a cultura brasileira, porque a cultura brasileira ela tem uma raiz, mesmo antes do modernismo, tem uma raiz muito popular. Você vê que os próprios românticos começaram a falar do negro, começaram a falar do índio, né? A ênfase no índio era muito grande. Vocês acreditam que a classe brasileira gosta de saber que o Brasil é composto de índios, negros e brancos? Lógico que não. Eles não gostam nem do fato de que nós somos um povo ibérico, descendente de português. Nem isso eles gostam. Eles gostariam de transformar o Brasil num país anglo-saxão, que é uma fantasia total, né? Daí que vem essas declarações tipo Dallagnol, né? Declarações de um completo idiota tipo Dallagnol, de que o povo brasileiro é inferior ao norte-americano, porque nos Estados Unidos foram cristãos que foram lá. E no Brasil, não. No Brasil foi só cara sem vergonha, pilantras, gente inferior, né? Quer dizer, ele visivelmente... Vocês acreditam mesmo que uma pessoa que fala isso do próprio país se identifica com esse país? Sendo que a esmagadora maioria do país é assim. Quer dizer, para reformar o país, você precisaria praticamente destruir o país, né, ou não é? Por exemplo, quando teve os 500 anos do descobrimento brasileiro, a chuva de coisa da imprensa contra Portugal era incrível. E o mito, né? Não, e se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses? Colonizado pelos ingleses como? Como a Jamaica, por exemplo? O Brasil seria uma Jamaica? É só bobagem ideológica que, no final das contas, serve para atacar o povo brasileiro. Aí, por isso, você vê samba, cachaça, a sensualidade do povo brasileiro, a alegria, o carnaval, tudo isso daí, a classe dominante detesta. Bom, nem precisaria explicar, precisa explicar, mas nem precisaria explicar, porque esses são aqueles que condenaram o Bolsa Família, quer dizer, que tinha que deixar o povo no Nordeste que está morrendo de fome, morrer de fome. São as pessoas que no Sul condenam os nordestinos, parte do país, pô. Parte do próprio país. Eles têm racismo contra o próprio povo. É uma escória miserável. Falar que eles têm complexo de vira-lata é um elogio para eles, porque a gente tem que falar que eles são estrangeiros dentro do Brasil. Eles querem transformar o Brasil não numa colônia, porque já é norte-americana, numa sucursal dos Estados Unidos, onde tudo que seja feito aqui seja copiado dos Estados Unidos, como se fosse grande coisa também, tem esse detalhe, né? E aí, vocês imaginaram a catástrofe? A gente teria que falar inglês que nem o Moro.